Bom, acho que para começar, Carlson, que a gente pode começar falando sobre questões políticas e que se relacionam com o trabalho que nós estamos fazendo e com o momento atual das ocupações de escolas, principalmente em Curitiba, é a questão de autonomia, né? Tipo, ou de tomar as rédeas do próprio destino ou fazer alguma coisa com as próprias mãos em nome da política, né? No caso, nós da Operação Serenato de Amor estamos desenvolvendo um software para isso. Incrivelmente, já um corpo técnico de voluntários se formou em torno de nós. E na questão das escolas, existe não a ocupação, além de ser um ato político, a escola que eles têm em São Paulo, no ano passado, eles estavam organizando as próprias aulas, né, para que a aquisição de conhecimento não cessasse. Então, essa questão de se sentir responsável pelo próprio destino é, de certa forma, para mim, pelo menos, né, uma das maiores armas políticas, né, desse mundo descentralizado que estamos começando a viver. Eu sou Carlson Galdino. Aqui quem fala é Felipe Cabral, da Operação Serenata de Amor. E aqui é o Írio Muskop, também da Serenata de Amor. E nesse projeto eu trabalho como cientista de dados e líder técnico. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. Vocês falaram lá no podcast que o projeto não se resume a procurar, né, automatizar essas procuras. Também tem a ver com a forma de... com a validação do resultado para eliminar o risco de falsos positivos, né, ou de conclusões erradas do sistema, e a estratégia também para publicizar isso, né? Você pode detalhar Claro. um pouco assim, esse Claro. aspecto, Serenata? A gente tem visto que simplesmente descobrir esses gastos suspeitos e levar ao Ministério Público, que é responsável por investigar esse gasto e pedir que o deputado faça o ressarcimento, não é o suficiente. Por quê? Porque se a gente faz isso, a primeira coisa, a população ela não sabe que o deputado fez esse gasto. Então, o deputado ele tem o trabalho de garantir que esse gasto é legal, e na verdade não está fazendo o próprio trabalho. Então, ele fez um pagamento para a conta do genro, sendo que ele não poderia. Então, ele não está fazendo o próprio trabalho. E a gente quer que as pessoas saibam disso. Escolher em quem tu vai votar é muito difícil. Eu pelo menos acho bastante difícil. Mas se a gente puder ajudar as pessoas a encontrar em quem não votar, já é um passo. Então, o nosso objetivo é ser o mais transparente possível nessas denúncias também à população, para que elas saibam, olha, a gente já conversou com pessoas que dizem que comprar um misto quente de R$ 50 não é a mesma corrupção que roubar 1 milhão de merendas. Eu acho que é a mesma. Eu acho que tu tá roubando dinheiro público e é questão de tempo de tu chegar a milhões em merenda. Então, são dois gastos ilícitos que não deveriam estar acontecendo. Írio, acho que é bom aproveitar esse gancho para explicar o nome, né, do projeto, que tem a ver com isso, com essa escalada de corrupção, né, que pode ter. Sim. São três motivos principais da Operação Serenata de Amor ter esse nome. O primeiro é baseado em um caso sueco, onde um político, na década de 80, ele usava um cartão de crédito público, com dinheiro público, para gastos pessoais. E dentre esses gastos pessoais, foi descoberta uma barra de chocolate Toblerone. Então, esse caso, ele ficou conhecido como caso Toblerone ou Toblerone Affair.
vocês conseguem pesquisar. E essa pessoa, ela tinha uma grande chance de virar primeiro-ministro. E, na verdade, o que aconteceu foi que, bom, a população, ela estava tão ligada em fazer a auditoria desses gastos que descobriram. A gente decidiu se basear nesse nome para poder usar um chocolate do nosso país, para poder mostrar o nível de especialização, o nível de atenção que a gente gostaria de ter em cada um dos gastos. Então, a gente quer criar um sistema capaz de detectar gastos até mesmo no valor de uma barra de chocolate, de um bombom. O segundo motivo é porque, apesar da gente não ter nenhuma relação direta com a Polícia Federal, realmente parece um nome de uma operação da Polícia Federal. Então, gera curiosidade e a gente gosta de ter esse tipo de nome. A gente tem agora a Operação Java, não sei se vocês viram. E o terceiro motivo... Não soube não. A gente tá ligado em nomes da operação agora, porque tem que descobrir se eles vão colocar um nome de uma operação de chocolate também agora, a partir de agora. E o terceiro motivo, ele é até um pouco poético, que é a nossa serenata de amor para o nosso país, né? Então, esse tipo de trabalho usando tecnologia é uma coisa que a gente sente muita falta ainda. A gente vê que essa tecnologia de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, ela está sendo usada muito pouco para ajudar a toda a população. Então, casos acontecendo nos Estados Unidos, a gente vê que o 99% ele não recebe muita prioridade. Então, nesse uso de tecnologia também, essa tecnologia está sendo muito usada para poder enriquecer 1%. Então, a gente acha que a gente pode usar essa tecnologia para ajudar os 99% e também ajudar com que as pessoas voltem a acreditar, se um dia acreditaram na política, porque é essencial. No momento que a gente não tem participação política, a gente prejudica os dois lados da moeda. Primeiro, a pessoa que se elegeu com o objetivo de fazer diferente, e aí no momento que a gente diz que nenhum político, todo político é ladrão, então a gente perde esperanças nessa pessoa e ela começa a pensar, bom, por que eu vou fazer certo se todo mundo está fazendo errado? E quem deveria acreditar em mim já não está mais acreditando. E no outro lado, que é, bom, o político que realmente é corrupto, que está levando milhões de merenda, por que ele vai parar? Se ninguém está descobrindo ele e as pessoas continuam votando nele. Então, é uma forma de mostrar que participação política ela pode ser efetiva. Existe um caso de pegar esses pequenos casos, pegar uma compra de cerveja, né, que ela é prevista como proibida dentro da lei da SEAP, que é a questão de trabalhar com a questão de responsabilidade pelos seus atos, né, como o juiz que condenou um prefeito a alguns anos de prisão recentemente, né, ele está falando, tipo, a gente tem que pegar qualquer pequeno ato, porque não é nem a pena pesada, né, que assusta mais, mas tipo, ter certeza que você vai ser pego é a única forma de impedir que tu comece a exercer atos de corrupção. Assim como o sistema bancário que quebra a cada 8 anos, se eu não me engano, né? Mas já existe um estudo sobre isso, uma previsão sobre as quebradeiras recorrentes, é que não adianta trocar os gerentes dos bancos, porque se eles continuarem com as mesmas atividades de ganho a curto prazo para ganhar os seus bônus, pode trocar pessoas, se tiver impunidade, sobre isso eles vão continuar fazendo atividades que vão enriquecer a si mesmo. Não é uma questão, tipo, não é de discussão moral, é simplesmente sistemática, né? Então a gente tem que criar um dispositivo que gere punições em pequenos atos para que isso já esteja educado, para que quando grandes atos forem ocorrer,
o pessoal ter certeza que vai ter revés. Dá uma vontade danada aí de entrar nessa linha. Eu não vou entrar muito porque senão a gente foge muito do tema, mas eu concordo muito com vocês aí sobre essa questão básica, né, de que a certeza da punição é bem maior, mais importante do que o tamanho da pena até, né? Importante a pessoa ter certeza que vai ser pega. Agora, isso da correlação, né, das infrações, né, pequenas com poderem levar a grandes, uma coisa que eu tenho notado ultimamente, olhando o trânsito, é que quando eu noto alguma coisa meio absurda no comportamento de trânsito de alguém, geralmente tem mais alguma outra infração junto. Por exemplo, quando vejo um motoqueiro indo na contramão, aí quando olho direito, peraí, tá sem capacete também. Tá entendendo? É como se o desrespeito com as normas muitas vezes é em bloco, assim, não é com uma coisa só. Então, às vezes, você descobre uma irregularidade que parece simples, mas pode ser só uma de várias outras que estão ali também. Exato. A possibilidade de encontrar irregularidades é gigante. Então, é um trabalho de anos que a gente virtualmente não vai conseguir terminar. Então, esse trabalho de encontrar irregularidades, a gente não vai completar em 2 meses. É impossível. Simplesmente porque se a gente conseguisse descobrir todas as irregularidades que a gente já pensou, então, olha, vamos analisar notas fiscais duplicadas, vamos analisar a distância que o deputado viajou para poder encontrar onde ele não estava e que realmente a gente sabe que esse gasto é extremamente suspeito, é um jogo de gato e rato. Então, no momento que a gente conseguir denunciar muita gente, eles vão começar a ser mais cuidadosos e não vão fazer coisas fáceis de descobrir, porque, na verdade, o próprio sistema já vai subir uma mensagem lá para a Câmara e vai dizer, olha, esse gasto ele não pode ser ressarcido nesse momento, a menos que tenha mais informações para poder esclarecer algumas coisas. Então, é um trabalho que não tem fim, mas é um trabalho que tem que ter um começo, né? E já está tendo. A gente tem visto ultimamente algumas medidas aí de políticos para tentar se preservar, algumas tentativas de influenciar a Lava Jato, tem aquele movimento tentando conseguir a anistia de Caixa 2. Vocês acham que nesse cenário a lei da transparência corre riscos reais assim de ser alterada ou prejudicada para benefício deles, desse pessoal que se aproveita das verbas públicas para fins pessoais? Não, a não ser que eles queiram correr o risco de entrar numa ditadura ou romper com tratados que eles assinaram com mais de 60 países. Eu concordo com o Cabral. Medidas de transparência, elas também significam, elas aumentam o rating, a nota de investimento no país. Então, investidores internacionais que estão considerando investir no Brasil, eles olham para um negócio chamado investment rating. Então, existem algumas agências internacionais privadas, como a Fitch, a S&P, e mais uma principal, mas a S&P é a maior de todas, e ela considera vários fatores que dizem, olha, investir nessa organização, e pode ser uma empresa privada do Brasil, ou pode ser o próprio governo, ela tem uma nota que significa o risco. Então, essa nota geralmente vai de 3As, AAA, que é o investimento mais seguro, mas que também não te retorna muita coisa, e vai até CCC, que é extremo risco, assim. Então, ser menos transparente significa reduzir o rating e fazer com que investidores
invistam menos no Brasil. Então, eu não acredito que eles fariam isso, ao menos intencionalmente, porque todo mundo vai descobrir isso. E a gente já viu que meses atrás, acho que foi em mais ou menos outubro, fim do ano passado, duas das 3 maiores agências reduziram o rating score do Brasil por instabilidades. E um dos motivos era prevendo o impeachment, que ele realmente ia acontecer, e isso adicionaria instabilidade na política brasileira, que poderia fazer com que o Brasil entrasse em uma ditadura. Então, isso está no reporte oficial deles. Mas eu acho que é o contrário. Eu acho que com o tempo a gente vai começar a ver mais transparência. A gente vê casos como o do Edward Snowden, que ele foi obrigado a se exilar em outros países. Hoje ele está na Rússia por ter divulgado dados que ele acreditava que deveriam ser públicos, mesmo trabalhando para a NSA, para a empresa de segurança nacional dos Estados Unidos, mas que hoje a gente vê que, apesar dele hoje ser acusado de traição pelo governo, e o governo ele pede que ele volte ao país para ser julgado, foi isso que fez com que hoje a gente tivesse o WhatsApp encriptado, a gente vê o iPhone por padrão encriptando tudo. Então, eu acho que com o tempo esse tipo de iniciativa ele vem para o bem. É reconfortante, né? Esse posicionamento. Espero que você esteja certo. Vocês, né, estejam certos. E eu também espero. Voltando aos projetos, né? Existem projetos analógicos. Eu acho que não tem outro ainda nesse sentido, assim, de automatização no Brasil, né? Tem essa política supervisionada, tem observatórios, né? Vocês sabem como está o cenário de projetos desse tipo hoje em dia? Que um dos ganhos da Serenata, além do ganho direto, que vai ser muito bom ter essa ferramenta, seria de estimular projetos, tanto outros robôs, né, quanto de pessoas mesmo, movidos por pessoas, né, pelo Brasil, a partir do momento que se torne popular. Isso. Bom, eu não conheço nenhum outro dispositivo público desses. Existem aplicativos de acompanhamento e de dados, alguns do próprio poder público, a maioria da esfera civil. Existem com a mesma tecnologia que nós usamos, né, ou seja, análise de dados, engenharia de dados, cruzamento de dados, que ocorrem dentro do governo. Existem limitações dentro do governo para isso, né? Existem limitações porque existe uma estrutura hierárquica e a relação de trabalho dentro da legislação brasileira também prevê insubordinação, né? Ou seja, alguém dentro de um órgão responsável pode dizer, por favor, pegue todas as notas do partido X e veja o que elas nos trazem. Ou, ô chefe, eu tenho aqui 10 mil casos de corrupção que eu trouxe e, bom, né, eu não posso falar com o fulaninho do setor de publicação e da procuradoria, mas elas estão aqui. E daí o chefe diz, tá bom, eu vou colocar aqui no mais profundo canto da minha gaveta e depois eu vejo esses 10 mil casos. Então esses são os maiores riscos de um robô que é feito pelo governo, né? Hoje, eu acho que o melhor caso que existe de um bom uso disso é o DJ Patel, que é o cientista de dados-chefe da União dos Estados Unidos. Então, tipo, foi identificado que existe uma perda de
cerca de 3 trilhões de dólares por ano por não identificar e não trabalhar com os dados de maneira correta. Então, eles estão criando isso. E como nós estamos trabalhando junto com todo mundo que entra em contato conosco, seja civil, seja da esfera pública, é muito possível que a Operação Serenata de Amor seja bem específica e outras operações, né, com alterações do código venham a surgir. Pensando nisso, a gente publicou a Operação Serenata de Amor sob licença do MIT, então não existe nada que impeça ninguém de remixar, de reutilizar, de criar produtos em cima, de criar produtos e fechar o código depois, né? A maior proteção é que qualquer coisa que seja feita além do nosso trabalho nos impeça de sermos processados por criar o trabalho original. Muito bom. A gente falou dos observatórios de contas, acho que só por alto, né? Citou. Como é que eles são organizados? Vocês sabem dizer? Eu posso falar melhor, porque até onde ficou claro para mim, eles são bastante focados no executivo. Como que surgiu os observatórios? E esse surgimento ele também diz muito do trabalho que eles fazem. Licitação para compra de medicamentos, e o medicamento custava 9 centavos. Então, compraram milhões disso, e isso ia dar, sei lá, 79 mil reais. Mas, na verdade, quando foi pago, foi considerado que era 90 centavos, ao invés de 9 centavos. Os medicamentos eles vão sendo entregues, e aí um civil entrou em contato com a prefeitura e olha, é o seguinte, tá errado aqui, isso tem muito dinheiro público aqui sendo desviado e a gente precisa que seja pago apenas 9 centavos e não 90. Então, eles foram na prefeitura, a prefeitura disse desculpas e disseram, olha, aqui a gente pediu para a empresa devolver esse dinheiro, eles devolveram. Então, o trabalho deles é olhar cada uma das licitações, ver se as licitações elas têm realmente uma concorrência. Então, muito do trabalho deles para isso é manual. A gente vê que o TCU está fazendo um trabalho parecido com isso, mas com um pouquinho mais de inteligência. Inteligência, eu quero dizer inteligência artificial e não inteligência humana. E alertar as prefeituras e irregularidades estão acontecendo. Então, em algumas cidades do Brasil, e voluntários dedicam algum tempo, humanas, ficar olhando licitações, poder ir nas prefeituras, pedir esclarecimentos, ficar que entregas de produtos para a prefeitura estão sendo entregues com o número que deveria, verificar se esses produtos foram entregues no lugar que deveriam. Então, esse é mais ou menos o trabalho deles. Colocar voluntários para poder olhar os dados que já são públicos, e quando não são públicos, fazer um pedido e descobrir irregularidades. A gente tem muito em comum com esse projeto. A gente tem conversado com a organização. Eu tive uma reunião com o presidente e com o conselho principal para poder encontrar coisas em comum entre o projeto. Hoje a gente gosta de ser independente, mas eu acho que a gente tem muito a colaborar. Não dá para fazer um projeto do tamanho que a gente quer que a Operação Serenata de Amor seja sozinho. Então a gente tem que colaborar com o governo, a gente tem que colaborar com pessoas que acham que pode ajudar, a gente tem que colaborar com ONGs. Então, tem muita organização já fazendo isso, mas, primeiro, elas
não tem o tecnológico que a gente tem. Algumas delas, elas acham e definitivamente, não estou falando de organizações específicas, mas existem algumas delas que preferem trabalhar sozinhas, o que é um erro, acabar impedindo que o projeto cresça. Aí sobre o Serenata, de novo, né? Como é que está aquela questão sobre quanto à estratégia para divulgação com jornalismo? Você já tem avançado nesse ponto? Certo. Sobre as divulgações. Bom, nós temos tudo tem mudado muito desde a concepção original até o momento de agora, né? Pensamos inicialmente em utilizar um grupo voluntário de investigadores, mais de 100 pessoas se inscreveram, e a ideia era sempre levantar um caso de corrupção, verificar se ele era realmente um ato de corrupção, fazer um sorteio entre 3 pessoas anônimas que não se conhecem, pedir para que elas investigassem, retornar isso, fazer uma última verificação e então passar esses dados para o robô e iniciar um processo público, seja pela de ética ou passar para o Ministério Público mesmo. Estamos conversando muito com o Observatório Social, que tem feito um baita de um trabalho. E eles, qualquer pessoa pode fazer essas denúncias, né? E o Observatório Social, com as suas 3.000 pessoas, né, eles já têm um pipeline, né, um processo já definido para levar isso adiante, para fazer as acusações. E como sempre foi uma preocupação nossa de retaliação, eles se ofereceram então a usar todo o suporte jurídico, né, que o Observatório Nacional já possui para levar isso adiante. Outra questão é que existe a publicização disso, né, como um robô de combate à corrupção civil, a gente não tem nenhuma limitação, e a gente tem a ideia de colocar isso no ar, né? Existe a promessa de entregar um dossiê final e também existe a promessa que no próximo da campanha eleitoral de 2018, né, a gente entregar para o grupo de pessoas que assinam uma newsletter específica, né, receber na caixa postal delas quais foram os políticos que foram acusados, que foram punidos, né, por atos de corrupção, para que eles não sejam votados. Então essa é a estratégia de denunciar, por ética também, né? Existe processo de, um pouquinho antes de fazer a denúncia, dar o direito de resposta para os parlamentares. Né? Olha, eu vi que você está nas Vegas, né? O que você tem a dizer sobre isso? O senhor sabia que isso é criante? Está aqui a resposta oficial, né, da Câmara, para o senhor ler também. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? E daí ele pode simplesmente antecipar todo o movimento e devolver o dinheiro. Existe uma coisa muito engraçada nisso, porque quando um deputado ele devolve o dinheiro de um ato de corrupção como esse, os dados são removidos dos portais de transparência, porque foi desfeito. Então, desfazer, tentar limpar o nome, limpa o registro de dados. Também é por isso que a gente está fazendo backup, né, de todos os dados que a gente encontra sobre isso, para que a gente possa manter um histórico e dizer, essa pessoa ela devolveu o dinheiro, mas ela demorou 2 anos, ela devolveu 45 mil depois de 6 meses, só porque alguém a alertou que ela seria processada por isso. E até casos de recorrência, né? Esse deputado aqui passou 5 vezes por essa situação de devolveu, né? Sim. E certamente vai ter, né? Quando a gente fala de 10 mil denúncias, não é um número fictício. Exato. Uma pergunta que também tem surgido é se a gente vai fazer um ranking de políticos, né? Então a gente tem um ranking
que é o politicos.org.br, que dá uma pontuação para cada um dos políticos. Eu acho que são senadores e deputados. Não é exatamente o que a gente quer chegar. Então, a princípio, a gente não tem nenhuma ideia para poder criar um ranking e dizer quem que é mais corrupto, porque não é o nosso papel. O nosso papel é primeiro, automatizar essa tecnologia. Então, essa investigação que já existe, primeiro, ela pode ser uniforme. Então, não vai existir aquele problema de, olha, Írio, tu que é cientista de dados, me diz aí o que tu tem sobre esse partido aqui. Isso não vai acontecer. Então, é uniforme com todas as pessoas. Se pega uma cerveja, um deputado de esquerda vai pegar de direita, vai pegar de meio, vai pegar de qualquer lugar. A gente deixa com a população, não sabe ainda como que a gente vai reportar para ela logo antes da eleição, como o Cabral falou. Mas a gente tem o objetivo de mostrar quem que cometeu esses pequenos erros, e talvez não tão pequenos. Deslizes. Para que a população consiga julgar da mesma forma que o judiciário vai julgar isso. O Ministério Público. Me ocorreu uma coisa agora, viu, sobre a ficha limpa. Vocês têm acompanhado os ataques que a lei está sofrendo, principalmente do Gilmar Mendes. Como é que esse tipo de atividade se relaciona com a ficha limpa, né? A serenata de amor? Vocês sabem, vocês preveem isso? Alguma intersecção, alguma relação? Não, a gente ainda não pensou em nenhuma intersecção. Eu acho que vale a pena citar algumas coisas que tangem o assunto, né? Duvido que a Operação Serenata de Amor acabe em 2 meses, né? Por mais que, tipo, esse seja a nossa promessa de trabalhar ela em 2 meses, olhando aqui para o grupo técnico, existem 320 pessoas, né? Todas interessadas em colaborar de alguma maneira. Então, certamente, os desdobramentos, as conexões com ficha limpa, ou trabalho junto com o Ministério Público, ou os técnicos que estão adquirindo conhecimento sobre análise de dados e política, que estão dentro desse corpo técnico, talvez sejam acionados como técnicos junto com os procuradores para fazer comprovação, né, de provas e levantar os dados. O futuro é muito incerto. Nesse exato momento, tipo, desde que a gente fez a prova de conceito há 2 meses atrás, quase 3, né, até agora, muita coisa de informação e possibilidades tem surgido, mas sobre a ficha limpa ainda não criamos uma conexão. Como o Cabral disse, a gente não chegou a conversar muito sobre isso, porque eu acho que isso é um outro passo. A gente tem muito a fazer antes de chegar nisso. Mas, se a gente seguir conversando, primeiro, seguir mostrando resultados, né? Então, não adianta a gente prometer sem mostrar resultados. Isso para mim tá bem claro. Mas, no momento que a gente mostrar a capacidade que esse robô tem para poder encontrar gastos suspeitos, e o Ministério Público e órgãos que investigam e julgam esses casos, a gente começa a ter uma outra conversa de, ok, será que a gente poderia fazer algo para ajudar na punição disso? Não sei a resposta. Pois é, na prática isso aí seriam desdobramentos que correriam nas esferas públicas, assim, no judiciário, né? Sim. Primeiro, o projeto já atingiu a sua meta lá no Catarse, como o Willi já falou, né? E
aproveito para parabenizar a iniciativa, tanto a iniciativa e o conceito em si, quanto o sucesso que está tendo. Vocês preveem alguma expansão, algum meta estendida além de estender a duração, né, que é prevista inicialmente para 2 meses do projeto? O nosso maior retorno é tempo, né? Tipo, nossa dedicação. A gente está literalmente deixando de trabalhar na nossa profissão com os nossos clientes e para isso a gente está comprando o nosso tempo, né, para trabalhar nisso. Então fica difícil fazer outras promessas além dessa. Uma coisa importante que é bom frisar, que a gente está comprando o nosso tempo com crowdfunding, mas o dinheiro que a gente colocou ali durante esses 2 meses é extremamente inferior em uma empresa privada. Então, certamente, essa forma que a gente está viabilizando agora o projeto é realmente porque a gente quer muito trabalhar nisso. Essa é uma das formas que a gente tenta convencer as pessoas de, olha, eu poderia estar ganhando muitas vezes mais do que isso, mas eu decidi abrir esse crowdfunding para que eu consiga dedicar tempo. Eu não sei o quanto o pessoal tá ciente, assim, mas um técnico bem formado de ciência de dados na Califórnia, ele faz o valor do crowdfunding em 2 meses, né? Exato, talvez menos, dependendo. Já pensaram na possibilidade de transformar o projeto em alguma coisa recorrente, assim, de financiamento recorrente, tipo o Patreon, uma coisa assim, para aumentar assim, a força do projeto? A gente pensou um pouco nisso, mas a perspectiva de iniciar uma organização que seja mantida por doação é um pouco dolorida, sabe? Porque tipo, tem que ficar sempre fazendo um trabalho de captação de publicização e é legal por um tempo, a gente não sabe se isso seria legal no futuro ou não, mas tipo, fazendo exercícios de previsão nos deixa um pouco desconfortáveis. E eu acho que essa é a resposta. Mas tipo, a cada 41% cima do valor do projeto no Catarse, né, 141%, 182%, a gente consegue adicionar um mês a mais. Mas tipo, como a gente falou, o potencial financeiro técnico também da gente pode ser muito maior, né? Somos jovens e tudo mais. Tipo, se dedicar a esse trabalho unicamente seria muito, muito, muito legal, mas ele possivelmente iria exigir mais recursos do que a gente está solicitando na campanha de crowdfunding. Sim, hoje a gente tem algumas ideias que a gente não tomou uma decisão final de metas estendidas, mas o que a gente pode dizer é que quanto mais dinheiro a gente arrecadar, mais tempo a gente vai trabalhar. Então, existem várias recompensas que têm sido compradas por pessoas que acreditam no projeto. Então, além de a caneca, a camiseta, a gente também vende consultoria. Então, existe um pacote onde, ao invés de tu pagar o nosso preço completo para que a gente trabalhe para ti ou para tua empresa durante um dia, tu tá pagando uma pequena porcentagem disso. Por que a gente fez esse desconto gigante? Porque a gente quer que o projeto aconteça. Então, a gente quer disseminar essa tecnologia em outras áreas. E às vezes a gente está ajudando outras organizações que estão fazendo um trabalho parecido. Então, a gente teve algumas doações anônimas, comprando consultorias. São pessoas públicas. São pessoas que também que trabalham no governo e que a gente vai trabalhar algumas horinhas para poder
ensinar um pouquinho de inteligência artificial para eles, para que eles consigam começar a ver o potencial dessa tecnologia. Então, além da gente estar contribuindo para a política, a gente está contribuindo também com a disseminação da tecnologia. Então, eu realmente espero que o mercado também do Brasil cresça com isso. Sobre, especificamente, recorrente, uma possibilidade, mas é uma coisa bem desgastante de se fazer. Então, a gente sabe que muita gente reclama que os impostos são altos. Então, olha, por que além de eu pagar tantos impostos, eu vou pagar mais dinheiro para a Operação Salário de Amor, que é um trabalho que o governo já deveria estar fazendo? Apresentar os motivos para que isso aconteça, mas que é compreensível que as pessoas não queiram fazer isso para sempre. Então, a gente está tentando viabilizar de outras formas. Concluindo a questão de se transformar em algo recorrente que estaria muito próximo de uma ONG, eu falei, conversando com uma pessoa de Porto Alegre que tem histórico de ONG, né, junto com diversas outras pessoas, e ficou muito claro que toda organização não governamental ela acaba sempre tomando decisões que beneficiam a causa, e depois de um tempo eles tomam decisões que fazem a manutenção da estrutura que talvez beneficie a causa. Se a gente pensar, por exemplo, no Greenpeace, não sei se está confirmado ou não, mas eu estava pesquisando, porque o Greenpeace ele não fala nada sobre produção animal, consumo de carne, né? Já que são as manadas de bovinos que produzem uma quantidade absurda de gás metano, que também causa uma série de desmatamento e uma colaboração absurda dentro do efeito estufa. Então, tipo, o maior grupo, ele recebe dinheiro de matadouros para que ele não fale sobre isso. Então, ele está beneficiando a própria sustentabilidade em detrimento da causa. E eu jamais vou querer chegar perto desse ponto da minha vida. É parecido com a crítica de certos governos, né, de se tornarem um projeto de poder. Né? Eles se preocupam mais com se manter do que com a causa que os colocou lá. Exato. Realmente. Bom, então é isso. Acho que a gente encerra por aqui, né? Agradeço aí Cabral e Írio por se disporem a ter essa conversa. Querem Foi muito legal. Quiserem falar alguma coisa mais para concluir, sobre o projeto, ou algum merchan, né? Qualquer coisa, fiquem à vontade. Certo. Bom, primeiro agradecer muito pela oportunidade, né? A gente teve diversos contratempos para conseguir essa agenda, mas foi uma excelente conversa que nós tivemos aqui. E, bom, ainda tem alguns dias para final da campanha, faltam 15 dias restantes. Estamos em 117%. Se alguém quiser que a gente chegue a 3 meses de trabalho, a gente só precisa chegar a 141%. Muito obrigado. Foi muito legal conversar com você sobre o projeto. Toda conversa que a gente tem, ela adiciona a ele. Então, é feedback que a gente recebe e que a gente modifica e melhora o projeto. Então, muito obrigado. Qualquer pessoa que ouvir o podcast e tiver algo para criticar, sugestões de melhorias, vocês podem dar like na nossa fanpage no Facebook, Operação Salário de Amor. Você, se for técnico, tem github.com/datasciencebr/serenata de amor, ou então simplesmente entra em serenata.datasciencebr.com. Vocês vão encontrar, essa é a homepage do projeto, vocês vão encontrar todos os links úteis e vocês vão encontrar formas de nos contatar. Então, eu sou o Írio e muito obrigado.
E é isso, obrigado para quem ouviu, mais uma vez obrigado a Cabral e Írio. E lembrem-se que política faz parte da vida. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.